Gênesis capítulo 28, versículo de número 10, 11 e 12. Gênesis capítulo 28, versos 10, 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Versos 16 e 17. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa palavra, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações pelo poder da tua santa palavra, pois essa palavra não é palavra do homem, não é palavra, meu Deus, humana, mas as palavras do Senhor, que são preservadas desde milênios atrás, para que nós outros possamos crer e confiar totalmente no teu poder e nos testemunhos do Senhor que estão escritos na Bíblia. Por isso, fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de começar esta mensagem com uma pergunta. Qual é essa escada? O que é? O que representa essa escada que Jacó teve um sonho e viu que nessa escada subia anjos e desciam anjos? Essa escada, irmãos, é muito interessante. Se você fizer uma casa de 2 andares, 3, 4 andares, mas se essa casa não tiver escada, não vai ter serventia alguma, vai? Você não vai conseguir passar pelos outros cômodos da casa. A escada é de suma importância para uma casa. Ela liga o primeiro andar ao segundo, o terceiro ao quarto, e assim a escada vai ligando. Se é uma escada, se torna difícil. Imagine um pintor sem uma escada. Como que ele vai fazer para subir lá em cima? Como um homem que coloca antena parabólica, antena, vai fazer para subir em cima de uma casa sem uma escada? Porque a escada é de suma importância para nós subirmos. Nós subirmos e descermos. E essa escada, irmãos, eu costumo dizer que os pregadores verdadeiros não são aqueles que ficam somente elogiando os homens do Antigo Testamento. Ficam elogiando Davi, Abraão, mas os bons pregadores são aqueles que veem e enxergam o centro da Bíblia, o alfa e o ômega da Bíblia, Jesus Cristo. Essa escada eu vou provar para os irmãos hoje, pela própria Bíblia, que representa Jesus Cristo de Nazaré. Os irmãos abram a Bíblia aí em João capítulo 1, e os irmãos vão ver quem é essa escada que Jacó viu. Aleluia. João capítulo 1, versículo de número 48 até o 51, para nós entendermos. Vamos ver do 47. João capítulo 1, verso 47. Vamos ver a escada que Jacó viu, que ligava os céus à terra e a terra aos céus. João capítulo 1, verso 47 diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vinde debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto
não somente um sonho como Jacó, agora passará a ser realidade esta profecia. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre a escada, que é o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Ele é a escada, meus queridos. Ele me desceu do céu e veio até a terra para novamente ligar a terra até os céus, porque estava separado. O andar dos céus para a pecaminosidade das pessoas da terra estava separado, não havia ligação. O mundo estava totalmente virado as costas para Deus, voltaram as costas para Deus. Como disse Paulo em Romanos, todos pecaram e já estavam destituídos da glória de Deus. Então Deus envia o seu Filho ao mundo novamente para reconciliar o mundo com Deus, para trazer de volta o homem até Deus, para levar o homem ao céu e trazer o Deus dos céus ao reino dos homens na terra, trazer o reino de Deus ao reino dos homens na terra. Ele é a escada, e por esta escada os anjos de Deus subiam e desciam, tanto trazendo respostas de orações através do nome da autoridade do Filho, como também levando orações até Deus, levando almas, nomes escritos no livro da vida até Deus, e havendo festa no céu, porque novamente a terra e o céu estavam se interligando pela escada que é Jesus Cristo. Ele é a escada, meus queridos. A Bíblia também diz, ele é a porta das ovelhas. João capítulo 10, em João 14, 6 também diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por ele que é a escada, que é o caminho que leva até Deus. Então eu creio que essa escada que Jacó viu, ela é uma palavra, é uma profecia, uma revelação de Deus a Jacó. Deus estava revelando em mistérios a Jacó a vinda do seu filho à terra, queria trazer o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Pois Gênesis 28 fala sobre isso. Deus aparece até Jacó, depois que ele desce a escada, e fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Promete abençoar a vida dele, a geração dele, a descendência dele. Essa profecia que Deus fez a Jacó, que Deus fez a Isaac e a Abraão, todas elas se cumpriram na sua totalidade, na pessoa bendita de Jesus Cristo, pois Ele é o centro de todas as profecias, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é Deus, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Então glorifica o teu Salvador nesta noite, pois Ele é a escada que te leva até os céus. Ele é a escada que traz os anjos de Deus até a terra para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal, pelo seu poder e autoridade. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, ele é a escada. Natanael não estava achando que o Messias viria de Nazaré. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. E ele foi. Chegando lá, Jesus já lhe dá uma palavra de revelação, falando para ele que ele estava debaixo da figueira, creio eu que ele estava orando pelo seu povo. Ali Jesus chama ele pelo nome, então ele já se admira e diz, meu Senhor, meu Deus, meu Rei, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então Jesus fala para ele, só por causa disso tu crês, Natanael, desde agora você vai ver o céu aberto, uma coisa que estava fechada para o homem, porque o pecado separava a humanidade de Deus. Agora vocês vão ver o céu aberto e anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Ou seja, ele era a escada que estava trazendo novamente a conexão dos céus com a terra e a conexão da terra com o céu. Ele é a escada, meus irmãos. O livro do profeta Isaías, olha o que o profeta Isaías vai dizer. Olha que situação desesperadora estava o mundo. Olha só, Isaías 59. Essa é a situação da humanidade sem Cristo Jesus. Desse capítulo, Isaías 59, 1 e 2, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o céu está fechado. Não porque Deus não está disposto a salvar, a ouvir e abençoar, mas por causa do pecado.
Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus bom. Um Deus bom não pode suportar homens maus. Um Deus justo não pode abençoar homens injustos. Então, o pecado do homem sendo grande, todos em pecado, o céu estava fechado. Não havia escada, não havia ligação, não havia salvação para os homens, porque eles eram pecadores. Embora eles tinham a lei, nenhum deles era suficientemente bom para guardar a lei do Velho Testamento, que era uma lei que conduzia o homem, mostrava ao homem quão era grande o seu pecado e quão desobediente ele era à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Então, assim sendo, o pecado do homem cada vez se multiplicava mais e mais, e os céus continuavam fechados. Agora vem o Novo Testamento, porque a Bíblia diz em João capítulo 1, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo nosso Senhor, em João capítulo 1. Então vem Jesus Cristo e traz a graça, a verdade, a humanidade. O céu que estava fechado agora é aberto. O céu que estava surdo para ouvir o clamor do homem, agora estava aberto novamente, porque o Filho de Deus estava descendo à terra para tomar os pecados do homem, para tomar as injustiças do homem e fazer eles justos em nome de Jesus, para tirar a impiedade deles e fazer eles homens santos, homens consagrados, mulheres consagradas, nova criatura em Cristo Jesus. Para isso, Jesus veio à terra, para sofrer a nossa punição, para sofrer a ira do seu Pai em nosso lugar. O profeta Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então essa escada que Jacó viu, a qual anjos de Deus subiam e desciam, era o Filho de Deus que veio à terra, para trazer novamente o homem de volta para Deus. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, não é somente salvar o homem do inferno, não é somente salvar o homem dos seus pecados e dar-lhe uma nova vida santa, não é somente levar ele para o céu, mas é novamente fazer com que homens sejam amigos de Deus. Você parou para pensar na profundidade dessa palavra? Amigos de Deus, reconciliados com Deus, outrora eram inimigos de Deus, agora foram reconciliados com Deus, reconciliados através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para isso, o Filho de Deus veio. E Jacó veio dessa visão, ele vai dizer no verso 17, ele primeiro disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Sabe quem é a verdadeira casa de Deus? Aleluia! É de Jesus que ele está falando aqui também, irmãos. Eu vou provar para os irmãos de novo. João capítulo 2. Meu Deus. Jesus é a casa de Deus verdadeira. O templo de Salomão, não chegava nem perto. O tabernáculo que Moisés levantou, não chegava nem perto. Eu mandei aqui, Hebreus, as coisas do Antigo Testamento eram somente sombra das coisas que haveriam de vir. Era somente tipo, era somente um cisco do que é a realidade espiritual de Cristo Jesus. A lei somente conduziu diário para nos trazer até Cristo, que é o Todo-Poderoso. Olha o que a Bíblia vai dizer, João 2, verso de número 17, a seguir. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito, Deus na tua casa me devorará, quando Jesus expulsa as pessoas que comercializavam no templo. Verso 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo que vocês consideram a casa de Deus, e em 6 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 6 dias? Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Aleluia. Ele é a escada, ele é a porta dos céus, ele é a casa de Deus. Ele, irmãos, ele, somente ele. Paulo disse em Romanos capítulo 11, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois,
seja a glória para todos sempre. Amém. No céu não vai ser Abraão que vai ser exaltado, no céu não vai ser Isaac, não vai ser Jacó, não vai ser Daniel, não vai ser Paulo nem Davi, não vai ser prata de igreja. No céu a Bíblia diz que só um será exaltado naquele dia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é de receber a honra, a força, a glória, o louvor e as riquezas, pois com teu sangue compraste para Deus povos de todas as línguas, tribos e nações. Ele, irmãos, ele é a casa de Deus, porque no céu não haverá tempo. Apocalipse 21 e 22 vai falar sobre isso, porque lá estará o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Cordeiro de Deus para sempre com os homens. Eles não precisarão ir mais a um templo ou a uma igreja para se encontrar com Deus, porque Deus caminhará com eles nas ruas da Nova Jerusalém. Deus estará com eles para sempre, eles verão o seu rosto, a sua face, a sua imagem, a sua semelhança, como de fato ele é. Não aqui na terra, como contemplamos somente com enigma, em mistério, como por espelho, mas naquele tempo contemplaremos como ele é de verdade, irmãos. Ele é a escada, aleluia. Ele é a escada que vai fazer um homem como eu, uma mulher como você, miseráveis pecadores, comprados e remidos pelo sangue de Jesus, a qual nós, sem merecermos nada, nos transformou, nos resgatou das trevas, nos deu um novo coração, uma nova vida, sem nós buscarmos primeiro Ele, pois a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, foi Ele que nos escolheu antes de nós escolhermos a Ele. Ele nos escolheu, sem ao menos nós procurarmos Ele, então Ele vai nos levar aos céus. E a toda a glória seja dada ao nome dele, irmão. Ele é a escada pela qual eu e vocês estamos subindo os degraus pela fé até chegarmos à morada celestial. Nessa noite, que você não esteja descendo por essa escada. Creio eu que todos que estão aqui estão subindo degrau por degrau, combatendo o bom combate até chegarmos nos céus de glória. Aleluia. A caminhada pode ser difícil, a subida dessa escada pode ser árdua, pode haver perseguições, humilhações, tribulações, aflições, mas nada vai separar você do amor de Cristo, pois o seu alvo é o fim dessa escada, é o fim dessa caminhada. Que palavras maravilhosas, irmãos. Cristo é a escada que nos leva até Deus, que nos leva de volta ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o templo de Deus, pois com sua morte e ressurreição, Ele nos trouxe novamente a chance de sermos moradas de Deus, moradas do Espírito Santo. Pois Ele disse, eu vou morrer e vou ressuscitar, vou voltar para o meu Pai. Agora eu não vou estar mais do seu lado, pastor. Eu não vou estar mais falando com vocês. Agora eu vou enviar o Consolador que vai estar dentro de vocês, que vai morar em vocês, que vai habitar em vocês e vai vos ensinar e vos guiar em toda a minha palavra, em toda a minha verdade, e vai vos lembrar de tudo o que eu disse e vai glorificar o meu nome na terra. Ou seja, vocês vão ao templo, mas vai chegar um tempo depois da minha morte que vocês terão o meu templo, a minha casa, a minha morada. Então Paulo entendeu esse significado, ele vai dizer lá em Coríntios, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. O homem que era fariseu, o homem que cria fielmente no templo em Jerusalém, agora está dizendo, não creio mais, eu creio que vocês, igreja, são o templo do Espírito Santo. Que Deus habite em vocês, que vocês são santuários de Deus, que vocês são a morada de Deus, a habitação de Deus. Pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Os irmãos estão vendo? Quando colocamos Jesus na interpretação da Bíblia, fica tudo mais fácil. Quando não queremos tentar inventar ou tentar achar, mas quando Cristo se torna o centro das Escrituras, o começo, meio e fim, tudo fica mais fácil entender os mistérios de Deus, irmãos. E poderia citar várias coisas que representam, tipologicamente, que figuram Cristo. Quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaac, aquilo é um exemplo do pai sacrificando o filho. Só que Abraão não sacrifica Isaac, porque Deus proveu o cordeiro, né? Mas aquele é um cordeiro que não foi perfeito,
Porque depois de milhares de anos, Deus está enviando ao mundo o seu próprio Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que foi sacrificado em cima do monte, na cruz, no Gólgota, para salvar o povo dos seus pecados. Então, Cristo, irmãos, ele é a essência da Bíblia. A primeira profecia já se refere a ele, Gênesis. O que Deus fala para Adão? Adão e para Eva: vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente em você. A primeira profecia, então, já se fala de Cristo. Quando Deus cria o homem, a mulher, o que ele diz no plural: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O nome de Deus em Gênesis é El, é Deus. Mas no hebraico também tem o nome Elohim, que está em Gênesis 1. Elohim é chamado Deus no plural. Por quê? Porque aqui já está o conceito do Pai, do Filho e do Espírito Santo trabalhando na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não sei se os irmãos ouviram isso. Se não ouviram, vão ouvir. Se ouviram, vão ouvir de novo. Quem estava presente quando Deus criou o Éden? Criou os céus e a terra. Quem estava lá com o Pai? Jesus Cristo, irmãos. Ele já estava lá. O Espírito Santo já estava lá. Já era Deus. Já era glorificado. Então, eles criam os céus e a terra, criam o homem cai, mas ele já tinha um plano de salvação para o homem, como diz no Apocalipse: antes da fundação do mundo, ele já sabia o que ia acontecer, e Cristo já sabia que ele viria até a terra para salvar o homem e levá-lo novamente a Deus. Então, se você acha que a sua renúncia é grande, se eu acho que a minha renúncia, a minha luta é grande, quanto mais foi a renúncia de Jesus: abandonar os céus, o trono da glória, para descer até a terra, sofrer, ser humilhado, ser perseguido, ser pobre, sendo mais rico, sendo dono da riqueza, dono do ouro e da prata, vem até a terra para ser pobre, para trazer novamente o homem de volta a Deus. Então, se nós achamos que a renúncia de Zaqueu foi grande, que a renúncia de Pedro foi grande, de Moisés foi grande, que era filho da filha de Faraó e renunciou tudo aquilo para sofrer com o povo de Deus, imagine a renúncia de Jesus, a maior de todas. E ele entende o caminho da renúncia, por isso ele diz: quem quer me seguir, quem quer andar por essa escada, rumo ao céu, por esse caminho estreito, por essa porta estreita, negue-se a si mesmo, renuncie a tudo quanto tem e me siga, porque aquele que perder a sua vida nesse mundo, a salvou. Mas aquele que quiser achar a sua vida, preservar a sua vida do sofrimento do Evangelho, do sofrimento de abandonar o mundo, então este perdeu a sua vida para a vida eterna. Cristo é a escada, irmãos, que nos leva até o trono de Deus. O apóstolo Paulo, olha só que palavras maravilhosas ele vai dizer em Coríntios, 2 Coríntios, olha só as palavras do grande apóstolo Paulo. Segunda Coríntios, aleluia, capítulo 5, verso 17. Olha só, aqui novamente vai falar da escada. Havia o pecado que separava a terra do céu e o céu da terra. Por quê? Porque Deus é bom. E um Deus bom não pode suportar o mal do homem. Então, era separado. Era um Deus santo. E um Deus santo habitando entre homens imundos, o que aconteceria? Todos seriam fulminados. Nós vemos lá na própria lei, Deus ia consumir aquele povo no deserto. De tão rebelde que eles eram. Mas pela sua misericórdia, pela sua promessa, Abraão, Isaac e Jacó, e pela oração intercessória de Moisés também, ele poupou aquele povo. Ele deu uma nova chance, não para aqueles, porque eles pereceram no deserto, mas para os seus filhos, porque é um Deus santo, irmãos, um Deus santo. A Bíblia diz em Isaías 6 que os serafins cobrem os rostos para não ver a glória de Deus. Os serafins, imagine só a glória da santidade de Deus, a presença de Deus. Por que Deus não aparece para o homem? Porque o homem não consegue aguentar. Ele mesmo disse para Moisés: Moisés, não tem nenhum homem que aguente me ver e vai ficar vivo, porque o homem é pó, a matéria dele é pecaminosa. Se ele me ver, ele morre, porque eu sou santo. Eu sou santo.
Então, Deus envia Cristo à terra para revelar o Pai aos homens, para revelar o amor de Deus aos homens, para trazer a justiça e a santidade de Deus aos homens. Mas eu não vejo como Deus, pois se ele viesse como Deus, como diz Apocalipse 1, já pensou se Jesus viesse com olhos por chama de fogo, pés como latão reluzente? Se João, que era apóstolo, estava acostumado a conviver com Jesus, quando ele vê o Cristo glorificado, em Apocalipse 1, ele cai como morto aos seus pés. João era um homem santo, era um homem que estava em Patmos por causa da palavra de Deus. Mais de 80 anos servindo a Jesus, em fidelidade. Mesmo assim não aguentou. Imagine os pecadores de Roma, os pecadores da nossa geração, se Cristo aparecesse como ele apareceu em Apocalipse 1 para João. Paulo só viu a luz dele e ficou cego. Está em Atos capítulo de número 9. Só viu a luz de Cristo e já ficou cego. Então, para os irmãos verem que a glória de Deus não é brincadeira. Diz assim, 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, ou seja, pela escada, pelo caminho, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Por quê? Porque foram colocados em Jesus, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, representantes da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, falasse, clamasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui está o mistério do Evangelho, o mistério que muitos não compreenderam. Como que um Deus justo pode levar homens injustos para o céu? Através de Cristo, somente através dele, porque ele veio até a terra para tomar nossas injustiças, para que nós, pela fé nele, fôssemos justificados da ira de Deus. Isso não é salvação por boas obras, é salvação pela graça, porque isso não vem de nós, isso é dom de Deus. As boas obras são resultado de uma vida com Deus. As boas obras são resultados daqueles que estão produzindo frutos dignos de arrependimento. E eles não estão fazendo aquelas boas obras para serem salvos, mas eles estão fazendo aquelas boas obras porque eles amam a Deus, amam o próximo e porque eles querem andar conforme Jesus Cristo andou. E pela graça de Deus, Deus não somente salva, mas Ele coloca o seu Espírito em nós para nós andarmos nos caminhos de Jesus, para andarmos nos passos de Jesus, reconciliados com Deus. Reconciliados. Irmãos, nós vivemos num mundo que se você tem alguma rixa com alguém, seja no trabalho, na casa, na família, já é ruim. Você já parece que não consegue, não quer dormir direito, fica meio com o coração apertado. Quanto mais o homem sabendo que tem uma rixa, uma contenda com o Criador dos céus e da terra. Contenda. Porque ele é rebelde, ele é mau, ele é ingrato, ele é egoísta. Mas olha só as boas novas. Em Cristo, o homem mau, o homem rebelde, a prostituta, o ladrão, pode ser de novo reconciliado com Deus. Pode ter todos os seus pecados perdoados, pode ter uma nova vida para a glória de Cristo Jesus, porque Ele é escada. Pessoas que estavam no primeiro andar, e a tendência do homem era partir do primeiro andar, ou do andar dessa terra para baixo, para o inferno. Mesmo assim, Cristo vem para nos mostrar o caminho de volta para Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então, essa escada que Jacó viu, em Gênesis 28, é o próprio Senhor. Este sonho, uma escada em cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó não estava nada bem nessa passagem, ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Ele vai deitar no meio do deserto, ele coloca uma pedra e dorme. E ali ele tem esse sonho misterioso, essa revelação de Deus, a qual ele vê
uma escada a qual anjos estão subindo e descendo. E essa escada, o topo dela é no céu. Céus é plural, está falando aqui. Não está falando um céu de nuvens como nós. Céus, plural. Porque segundo a Bíblia, existem 3 céus. O primeiro céu é esse céu que vemos, o céu com nuvens. O segundo céu é o céu das estrelas. E o terceiro céu é onde está morado o trono de Deus. Acima do terceiro céu, das estrelas de Deus. E é nesse céu que a escada parava. E os anjos subiam e desciam. Eu não sei o tamanho dessa escada, mas eu sei que Jacó viu. E anjos desciam e subiam por ela. Anjos de Deus. Uma terra habitada por demônios, habitada por homens imundos. Agora Deus estava enviando seus anjos à terra, e anjos estavam vindo da terra até os céus. Eu creio que esses que estão subindo é aqueles que estão levando a oração dos santos. E aqueles que estão descendo são aqueles que estão trazendo a resposta da igreja, a resposta daqueles que estão clamando. Esses são os anjos que sobem e que descem. Pois diz a Bíblia em Apocalipse que toda a oração dos santos são levadas até Deus com incenso e são guardadas para Deus como aroma suave. As orações. Então, os anjos estavam levando as orações. Então, vamos orar, porque as nossas orações não vão ser respondidas pelos nossos méritos, mas vão ser respondidas pelo mérito de Cristo, que é a escada a qual os anjos têm acesso até Deus, acesso de subir até o trono de Deus para trazer para nós as respostas em nome de Jesus das nossas orações. Por isso, quando você for orar, não pense que Deus vai te ouvir porque você é bom ou por você ser ruim. Deus vai te ouvir se você estiver em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o sumo sacerdote. Ele é a escada pela qual anjos descem, anjos sobem para trazer respostas de orações, vitórias de Deus para a nossa vida, livramentos de Deus para a nossa vida, salvação para a nossa alma. Ele é a escada, irmãos. Ele é o caminho. Ele é o sacerdote. Para encerrar essa noite, a última mensagem que eu queria ler é de Hebreus, para mostrar essa verdade, a qual Ele é a resposta das nossas orações. Deus nos ouve pela sua justiça, pelo o seu sacrifício na cruz. Hebreus 4, versículo 14. Essa mensagem é linda. Hebreus 4, 14 diz assim: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, a escada parou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Por quê? Porque a escada desceu até a terra, e ele sofreu tudo que sofremos, e até mais, ele foi tentado em todas as tentações que somos. Porém, um em que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui está claro que ele é escada. Ele desceu até a terra, sofreu, pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele estava nessa terra e tudo foi tentado, e penetrou até o céu, como diz no verso 14, ou seja, a escada dele começa na terra, a qual ele desceu para nos salvar e vai até os céus. Ele é o caminho, ele é o sumo sacerdote. Ou seja, quando nós estamos orando em nome dele, pela fé do seu nome, andando nele, ele é o sumo sacerdote que está lá à direita de Deus nesse exato momento. E por essa escada que é ele, por esse caminho que ele abriu com a sua morte e ressurreição, ele dá ordem aos anjos de Deus para responder às nossas orações, e os anjos de Deus para nos guardar e levar nossas orações até ele nos céus. E a resposta, pelo caminho que é ele, pela verdade que é ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a qual até mesmo os anjos
andam por essa escada para trazer as bênçãos de Deus nessa terra. Ele é tudo, irmão. Como disse o pastor Paulo hoje, ou Cristo é tudo na nossa vida, ou ele não é nada. Essa é uma grande verdade. Amém? Vamos colocar em pé.